Irmãos e irmãs, hoje o Evangelho é pequeno, mas ele é muito profundo, porque contém aí a essência do ensinamento de Jesus. Então ele é os fariseus, aquele grupo religioso que procurava cumprir toda a lei de Moisés, com os mínimos detalhes, e se preocupava exatamente com isso, em cumprir as coisas, cumprir toda essa lei. Então e esse momento do Evangelho já é um momento já em que há já uma grande hostilidade por parte dos fariseus, por parte dos saduceus, doutores da lei, sumos sacerdotes, em relação a Jesus. Já há uma hostilidade, uma perseguição, já começam a perseguir e com bastante insistência. Claro, depois nós sabemos aonde vai culminar essa perseguição, na cruz, onde Jesus vai dar a vida por nós. Mas eles perguntam, qual é a pergunta? Então, qual é a preocupação do fariseu? A lei, o cumprimento da lei. Então, eles perguntam, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus faz uma síntese de tudo. Ele diz assim: toda lei, e essa lei é lei com L maiúsculo, lei de Deus, toda a lei de Deus e os profetas dependem desses dois mandamentos. Então, o que Jesus está dizendo com isso? Quando ele diz que toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Ou seja, se eu rompo com eles, eu estou rompendo com toda a essência da lei de Deus. Então não basta eu cumprir algo se eu rompo com esse mandamento. Então, se eu deixo de amar a Deus, se eu não amo meu irmão, o meu coração está longe de Deus, não basta cumprir coisas. É preciso, o que precede a nossa atitude é amar a Deus e amar o próximo. E isso nos dá um critério bem claro para nós, que a essência do ensinamento de Jesus é esse. Então, todas as normas e as nossas atitudes devem estar fixadas, atentas a esse critério. Não sei se vocês já leram na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, que é bastante conhecido, chamado o hino do amor, ou hino da caridade. Se você não leu, leia em casa. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. São Paulo vai dizendo assim: mesmo que eu falasse a língua dos anjos, a língua dos homens, se eu não tivesse amor, eu nada seria. E ele vai dando outros exemplos. Eu poderia entregar todos os meus bens aos pobres, entregar o meu corpo às chamas. Se eu não tivesse amor, de nada me adiantaria. Então veja, é a essência do ensinamento de Jesus, é esse. É com isso que nós precisamos nos preocupar. Ou seja, eu preciso cuidar isso. Preciso cuidar em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí está a essência. Agora, essa relação também é importante. Ou seja, a minha relação com Deus tem a ver na minha relação com as pessoas. Não dá para separar isso. Tem na primeira carta de São João, diz assim: aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, diz São João, é um mentiroso. Ou seja, não dá para separar o amor a Deus do amor ao próximo. Primeiro, por quê?
se você olhar na primeira leitura, como é que termina a primeira leitura? O que Deus está dizendo? Dizendo, se clamar por mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. Então, Deus é misericordioso, ou seja, Ele perdoa as nossas faltas. Deus tem um olhar de compaixão. Ele deseja a salvação. Ele deseja perdoar. E Ele tem compaixão daquele que sofre, daquele que passa necessidade. Ele tem um olhar todo especial por aqueles que sofrem e passam necessidade. E Ele nos ensina a sermos misericordiosos também. Então, o amor de Deus, Deus é amor, e o amor de Deus é um amor misericordioso. É um amor que me leva a ser misericordioso. Então, quando eu acolho esse amor no meu coração, esse amor, o Espírito Santo vai me levar a amar o irmão. É uma consequência natural, porque o amor em Deus é um amor misericordioso. E se nós olharmos ainda mais profundamente e pensarmos um pouco, nós sabemos da nossa catequese, Deus são 3 pessoas, um só Deus, não é verdade? Trindade. Então, Deus é amor, Deus é trindade. Então, Deus é uma comunhão perfeitíssima de amor. No seio da Trindade, o Pai está eternamente amando o seu Filho, o Filho eternamente amando o seu Pai. E o Espírito Santo é fruto desse amor. E toda a obra de Deus, eu e você, toda a criação, todo o universo, também é fruto desse amor, que se expande, que cria. Então, toda a obra de Deus, toda a linguagem de Deus, e o próprio Deus, na sua essência, é um amor de comunhão. Então, se esse amor que é em Deus é um amor de comunhão, quando ele chega no meu coração, o que ele vai me levar? A criar desunião ou criar comunhão? Com certeza, se eu me abro a esse amor de Deus, ele vai me levar a criar comunhão. Ele vai me levar a amar a semelhança de Deus. É isso que o Espírito Santo faz. Lá na carta aos Romanos, Deus, através do Espírito Santo, derrama o amor em nossos corações. Que amor é esse? O amor de Deus. Um amor que é misericordioso, um amor que tem compaixão dos pequenos, um amor que cria comunhão, um amor que é fraterno, um amor que perdoa, e assim por diante. Então não tem como eu dizer, estar na relação de amor com Deus, em comunhão com esse amor, e odiar o meu irmão. Não tem como. Então alguma coisa está errada, porque então eu não estou em comunhão com esse amor. E preciso, claro, se eu percebo isso em mim, preciso me confessar, pedir perdão. Então, o amor de Deus em mim me leva a amar o irmão. Isso é uma consequência, está na essência do amor de Deus. Então, se eu me abro a esse amor, Deus me leva a amar o outro. É um sinal, você pode olhar na vida dos santos. Esse agora, esses que foram, as pessoas que falam desses que foram canonizados. Pode observar. São pessoas que amaram a Deus com todo o seu coração, mas na terra, marcaram a terra com um amor muito grande pelas pessoas. Pode olhar, é um critério isso. Não dá para... A pessoa é santa justamente porque ela, além de amar a Deus, ela amou as pessoas, ela testemunhou esse amor concretamente na face da terra. E esse caminho que levou ela para a santidade.
ela realmente começar a se deixar-se conduzir por esse Espírito e amar concretamente as pessoas. Então, irmãos, aqui está a essência daquilo que nós precisamos buscar. Então, no nosso dia a dia, é a isso que nós temos que atentar, se nós queremos agradar a Deus. É procurar com todo o nosso coração amar a Deus e o irmão, e entender que Deus sempre vai se relacionar conosco na linguagem do amor. Não é na linguagem da lei que Deus vai falar conosco, porque Ele nos deu a graça de nós sermos o quê? Filhos. Então Deus olha para nós como é um pai que olha para o seu filho. Você não olha para o seu filho com o jugo da lei, ou olha? Você olha para os seus filhos com um olhar de pai, ou com um olhar de mãe, não é verdade? E é um olhar de quê? De ternura, de amor, de carinho. Então Deus olha para nós com amor, como filhos. Portanto, Ele nos ensina a viver nessa comunhão de filhos com Ele e entre nós. Então buscamos essa graça, percebemos isso. Então hoje vamos cuidar para que a gente não caia no risco e no perigo que os fariseus caíram. Achar que simplesmente cumprir coisas agrada a Deus. Não. Nós vamos cumprir, mas porque amamos a Deus e amamos os irmãos. Isso é a diferença. Fazemos aquilo que Deus nos pede, cumprimos os mandamentos, mas porque amamos a Deus e amamos aos irmãos. É isso que vai nos conduzir para a vida eterna e vai nos manter em comunhão com Deus. Porque como diz São João, quem permanece no amor, permanece sempre com Deus. Então vamos agora fazer, nesse momento final, um momento de silêncio, cada um de nós agora fechar os nossos olhos e acolher no nosso coração essa palavra que Deus semeou no dia de hoje.